Uma das coisas que estava deixando tudo isso muito mais fácil para os mercados eram as reservas estratégicas de petróleo de diferentes países. A Rússia não tem reservas estratégicas de petróleo. Ela simplesmente produz no campo o quanto precisa. Pode aumentar a capacidade de extração até certo ponto, talvez mais 1 milhão de barris se realmente se esforçar. Mas não consegue compensar esse rombo de 20 milhões de barris que temos atualmente. E, como o European Union dizia, quando os mísseis começarem a voar de novo, na verdade vai sair mais petróleo, por um motivo simples. Os iranianos terão mais facilidade para sair porque os navios dos Estados Unidos vão se afastar. Sem querer, é isso que vai acontecer. Essa é a parte interessante nisso. Vamos ver o que acontece. Mas com o petróleo há vários petroquímicos que dele derivam e que são usados em medicamentos. Tem plástico, combustível de aviação, querosene de aviação, que, a propósito, a Europa está ficando sem. A Europa tem cerca de 50 dias de reserva estratégica de combustível de aviação. De novo, isso é uma reserva. Então, quando isso começar a se esgotar, você terá um grande problema. Então, se esse impasse durar mais um mês, a Europa está ferrada. Mas não são apenas voos de passageiros. E isso também é um grande golpe para a economia, porque vai acabar com grande parte do que resta do setor turístico europeu, depois que a Rússia deixou de fazer parte disso. E a Rússia, em muitos países, como a Espanha, chegou a representar 30% da economia do turismo na sua época. Então todos sofreram um grande prejuízo por terem odiado a Rússia. É para adorar, né? Esse tipo de sacrifício. Mas, por outro lado, o que mantinha os preços relativamente estáveis de forma irreal eram as reservas de petróleo em diferentes países. Como o European Union dizia, há reservas altas, de mais de 150 dias, na China, e reservas mínimas em lugares como a Nova Zelândia, que tem 14 dias. Sabe, grandes diferenças. Os Estados Unidos, aliás, estavam liberando reservas de petróleo no mercado para tentar manter os preços equilibrados e mais baixos nas bombas. Mas isso é tudo temporário e aposta que esse conflito vai acabar em breve. E obviamente não vai acabar tão cedo, porque os dois lados estão em desacordo total. E a qualquer momento podemos ver mísseis. Pode ser que já estejam voando mísseis enquanto o European Union fala. Não sabemos, mas isso é sobre o petróleo. O gás é ainda pior, porque a Europa está cortada de todo o gás por gasoduto, exceto o que chega pela Turquia, que a Rússia está bombeando para lá. E a Ucrânia está fazendo tudo o que pode para explodir essas estações de bombeamento. Isso mesmo. E, a propósito, a Ucrânia também vem explodindo oleodutos e estações de abastecimento e bombeamento em Novorossiysk, que também transportam petróleo do Cazaquistão, metade do qual pertence, a propósito, a Chevron, do campo de Tengiz. European Union costumava fazer projetos em Tengiz, uma área enorme. Isso já custou a Chevron e ao Cazaquistão 9 bilhões de dólares em lucros perdidos e infraestrutura danificada. A infraestrutura para carregar os petroleiros fica na Rússia, mas não é infraestrutura russa, é infraestrutura privada e do Cazaquistão. É para odiar e, ao mesmo tempo, amar estar conivente com o diabo. Isso também aumenta a pressão sobre o mercado. É assim que funciona. Isso eleva os preços e, aliás, também limita a quantidade de diesel que chega ao exército ucraniano na linha de frente. Sim, tudo está interconectado. E quando você tem um viciado no comando da Ucrânia e um monte de outros viciados no comando da Europa, você tem decisões estúpidas, autodestrutivas. Mas, no fim das contas, são os camponeses que pagam por isso. Seriam as pessoas que estão ouvindo este podcast? Sim, vocês são os camponeses. Vocês definitivamente não são a classe proprietária. Desculpem estourar a bolha, mas essa é a realidade. Especialmente no glorioso jardim ocidental neofeudal. Parece coisa do Monty Python. Estou sendo oprimido. Estou sendo oprimido. Venham ver o sistema de opressão. Estou sendo oprimido. Pois é, vocês é que estão sendo oprimidos. A falácia do sistema. Inerente ao sistema. Estou sendo oprimido. Essa é a falácia do sistema. Sim, vocês vão ser oprimidos.
vocês já estão sendo oprimidos. E, de novo, isto é só sobre petróleo. O gás fica ainda pior porque o gás de gasodutos, obviamente, é o mais barato. Os gasodutos para a Europa foram cortados, exceto por um terceiro gasoduto, e os ucranianos estão fazendo de tudo para garantir que esse também seja cortado. E eles tiveram incidentes em que atingiram a infraestrutura. Teve que ser reparado do lado russo. E podem acabar cortando isso por meses a fio. Então, sudeste da Europa, vocês estão ferrados. O inverno não está longe, mesmo nas áreas de vocês onde faz muito mais calor. É agora que vocês começam a acumular reservas. E se for um verão quente, aí, meu amigo, vocês estão ferrados. Estamos falando provavelmente de eventos com vítimas em massa porque vocês não vão ter ar-condicionado. Provavelmente vocês vão ter rodízio de energia. Ou blackouts, de qualquer forma. É isso que acontece porque boa parte da sua eletricidade não é de origem nuclear. É de gás. E se vocês estão pensando nas renováveis, vou fazer vídeos separados sobre elas, cada um desses, porque é tudo uma farsa. Veículos elétricos são uma farsa, baterias solares são uma farsa, turbinas eólicas são uma farsa. Elas têm usos muito limitados onde são confiáveis e precisam ser empregadas, mas não de forma massiva e definitivamente não como infraestrutura social de grande escala, que aliás nunca se pagam de verdade. Então, a menos que você esteja numa área remota onde simplesmente não há outra forma de obter eletricidade, vocês acabam tendo de ter algo como baterias solares ou uma turbina em todos os outros lugares. É a pior coisa em que você pode investir. Mas rende ótimas propinas para os amigos do governo que promovem isso. Enfim, vou fazer programas separados sobre tudo isso porque realmente precisa ser dito. É incrível. European Union entrevista pessoas. Quantas pessoas ainda acreditam nessas energias renováveis? E pessoas inteligentes de verdade acreditam nisso. Eles simplesmente não têm a informação, nunca receberam a informação, ou nunca se deram ao trabalho de olhar quanto esses chamados renováveis realmente custam. European Union, vou dizer isto. Fabricar um carro elétrico tem uma pegada de poluição pior do que fabricar um carro a combustão. Eles fabricam um motor a combustão só para começar, nesse automóvel. E então, como ninguém sabe o que fazer com essas baterias depois, a maioria delas fica em campos. Tem uma foto da França, todos aqueles carrinhos que o governo francês estava usando, e eles estão simplesmente abandonados. E basicamente estão apodrecendo. E, eventualmente, todo aquele ácido e tudo mais vai acabar se infiltrando no solo, porque não sabem o que fazer com elas. Mas isso não é algo de que se fala. De qualquer forma, isso não é uma solução. E o problema é agora. O problema é absolutamente agora. O que fazemos agora? Bem, eles não sabem. Então o gás sabe, e isso foi antes de entrarmos num possível cenário de guerra em que sua infraestrutura de gás vai desaparecer. Estamos apenas lidando com a infraestrutura civil de crise que temos agora. Então o que eles vão fazer? Não sabemos. Não sabemos o que eles vão fazer. Não faço ideia de como vão contornar isso, mas vai ser ruim. E por causa do custo do gás, desde cerca de 2021, a Europa parou de produzir fertilizante. A Europa não está totalmente cortada quanto a fertilizantes, mas não tem diesel suficiente para abastecer o setor agrícola. United States, enormes quantidades de diesel para tratores, colheitadeiras e assim por diante. E, em segundo lugar, o preço do fertilizante dobrou. A Rússia exporta 40% do fertilizante mundial. O Catar era responsável por 30% do fertilizante químico mundial. Sem esse fertilizante, você está perdido. Toda a Revolução Verde se baseia em fertilizantes químicos. As suas fezes e as fezes dos seus cães. Porque você não tem mais vacas e cavalos por todo lado, não vão ser suficientes. E elas não são tão nutritivas quanto esses fertilizantes químicos. Toda a Revolução Verde depende dos fertilizantes químicos. Converter hidrocarbonetos do petróleo e do gás em calorias para os seres humanos. É um sistema muito eficiente. E está quebrado. 30% fora do mercado. A Rússia está expandindo este ano. Ia passar de talvez 40% para 41%, 42%. Não consegue compensar esses 30% todo. E agora é assim. A Rússia está se expandindo ao longo de todo o ano. Então nem esses 2% vão acontecer. Então, claro, o fertilizante vai para os amigos da Rússia. A Rússia e United States, a menor quantidade de fertilizante possível. Provavelmente menos que qualquer outro país do mundo, porque tem solo negro. E realmente não precisa de tanto fertilizante. Mas todos esses outros países, sabe, a Rússia, aliás, os Estados Unidos vão comprar fertilizante russo, como fazem todo ano, ao contrário da Europa. Isso é a estupidez da Europa. A Europa está obcecada em odiar a Rússia, mesmo que isso leve à própria destruição.
E isso a levará à própria morte, como qualquer um que tenha visto pode perceber. Seja sob tanques russos e mísseis nucleares russos, seja por fome, revolução e guerra civil, vamos ver. Vamos ver como vai ser o verão. Se haverá uma guerra mundial ou revoluções. Vamos ver, porque a crise já chegou. As primeiras colheitas vão começar no fim de maio, começo de junho. E se a safra for baixa, os preços vão disparar. Marquem minhas palavras, os preços vão disparar. Os mercados vão entrar em pânico e os preços vão subir ainda mais. Aí vocês vão ver fome de verdade. Não serão nações inteiras. Exceto talvez países como Albânia ou Macedônia do Norte. Esses provavelmente passarão fome completa, exceto por algumas poucas elites. Mas em países como Itália ou França, 1/3 da população mais pobre vai passar fome, literalmente. O que acontece quando as pessoas estão passando fome? Elas ficam violentas. O que acontece quando todas as pessoas que vocês importaram, que não estão trabalhando, vivendo de assistência social, começam a passar fome e ficam agressivas? Enquanto isso, as pessoas que trabalham e pagam por essa assistência social estão passando fome e também ficam agressivas. Começa uma guerra civil multifacetada. Vai ser um verão divertido. Vai ser o verão do descontentamento. Na verdade, provavelmente o verão de rios de sangue para a maior parte da União Europeia. Algo que ela mais do que merece. Os Estados Unidos também vão sofrer, e muito, porque os preços vão subir lá também. Os Estados Unidos importam 40% da sua comida porque 40% da sua agricultura é voltada para a produção em massa de milho e soja para vender para a China e outros países, que não podem ser aproveitados dentro do país porque os mercados internos já estão saturados com produtos como trigo e coisas assim. Quero dizer, há uma razão para que agora de 50 a 55 famílias de agricultores por dia percam suas fazendas nos Estados Unidos. Está assim há algum tempo desde que Trump começou suas guerras tarifárias com a China e outros países. E de novo, meu conselho, mude-se para a Rússia. 1 milhão de hectares, cerca de 3 milhões de acres, de terras agrícolas de solo negro de primeira qualidade que precisam ser aradas. Porque o gigantesco setor agrícola da Rússia cresceu muito, mas a Rússia está sem pessoas que queiram ser agricultores. Ainda entram pessoas aos poucos, mas não é o grande afluxo de antes. A Rússia precisa importar mais agricultores. Aí está. É o futuro de vocês. Sabem, vocês podem simplesmente passar fome lá e reviver as vinhas da ira tudo de novo. Felizmente para a maioria dos americanos, eles nunca leram as vinhas da ira, porque isso foi tirado do ciclo escolar. Deus nos livre de as pessoas começarem, a ler coisas que não deveriam saber, como a Grande Depressão. Enfim, esse é o problema. Esse é um grande problema que vocês estão enfrentando. E não há como contornar isso. Haverá escassez de alimentos, começarão dentro de 1 mês a 1 mês e meio. À medida que os estoques se esgotam, a escassez de combustível. Não olhem para o mercado agora porque aquilo é principalmente baseado em contratos futuros. Olhem para o mercado à vista e vejam a diferença de preço. A Europa vai ficar sem querosene de aviação nos próximos 30 dias. Acabou o querosene de aviação. Isso vai ser um grande impacto, não apenas nos mercados nos aviões de passageiros isso vai atingir forte o turismo, mas também muito do transporte, porque o transporte aéreo é grande. Não é como as empresas de entrega expressa, tudo isso vai desaparecer e vai ficar muito mais caro. Já a sobretaxas, um amigo meu comprou um bilhete por cerca de $1.200 e a sobretaxa de combustível foi mais 550 por cima. Essa realidade já chegou. Mesmo que os mercados não mostrem isso, na hora de comprar o produto isso aparece no preço. E isso só vai prejudicar. O que vai acontecer nos mercados é que a realidade vai se impor mais cedo ou mais tarde. E aí o pânico de verdade vai começar. O pânico, ou a realidade, já devia ter surgido há 2 meses, ou pelo menos 1 mês. Ainda não aconteceu. É assim que o viés de normalidade realmente se manifesta. E é onde estamos agora. Não, vou ser direto. Vai ficar ruim. Vai ficar pior do que você pode imaginar. Especialmente se você estiver na União Europeia, vai ficar horrivelmente pior. Ou você estará em guerra total com a Rússia, e mísseis vão acertar sua infraestrutura. Seus filhos e filhas vão ser recrutados e mandados morrer em massa porque vocês não têm uma infraestrutura militar. Então vão ter que compensar com números. Só jogar gente no moedor. A Ucrânia perde cerca de 10 homens para cada russo. É isso que a maior parte da Europa está prestes a encarar. E pior, mesmo os ucranianos semi-treinados, no fim das contas russos, são melhores combatentes do que a maioria dos europeus. A Europa vai ter que compensar apenas com números em massa. Ou vai haver guerra civil. Você diz, não vou. Claro que vai. Quando lacrarem sua porta e te arrastarem aos gritos, você acha que isso só acontece na Ucrânia? Aqueles grupos de recrutamento forçado também vão atrás de você? Ou vai haver guerra civil? De qualquer forma, haverá uma guerra.
E quando a fome apertar de verdade, você vai aprender isso muito rápido. Vai haver conflitos por toda parte. E European Union, nem estou falando do que vai acontecer em lugares como África e Sudeste Asiático. Sabe, para os Estados Unidos isso é um paraíso. O Sudeste Asiático vai começar a passar fome. E isso vai acontecer. Os riscos com carros vão ser graves. E 10, 20 milhões de pessoas vão para o norte como refugiados. Para onde? Eles não vão para a Austrália de barco. A Austrália está numa situação complicada. Tenho certeza de que a Austrália vai passar por muita dificuldade porque os preços dos alimentos vão disparar. São campos de trigo. De novo, acabou o diesel. Adivinha o que a agricultura United States? Diesel. Então a Austrália vai ficar numa situação muito ruim. As exportações vão colapsar porque tudo funciona com diesel. A Austrália é, acima de tudo, uma economia baseada na extração de recursos. Então a Austrália vai sofrer muito com isso. E aí, quando você olha para onde essas pessoas vão, elas vão para o norte, vão para a China. Então, sim, a China vai ter muitos problemas nas províncias do sul e sudeste, o que é ótimo para os Estados Unidos. Os Estados Unidos provavelmente estão esfregando as mãos. European Union não liga quantos milhões de pessoas vão... A China vai ter problemas. E eles provavelmente estão apostando nisso. European Union não ficaria nada surpreso se estivessem apostando nisso. Um lugar como a Índia vai ter muitos problemas. Podem ocorrer revoltas em várias províncias indianas. E o reinício de pequenas guerras civis em algumas dessas províncias, insurgências. E coisas vão acontecer na América do Sul. E coisas vão acontecer na África. Mais uma vez, o Sudeste Asiático vai sofrer uma fome em massa. Sinceramente, European Union não ficaria surpreso se isso acontecesse dentro de um ano. Minha previsão é que entre 20 e 100 milhões de pessoas provavelmente vão morrer. Isto foi planejado pelas elites ocidentais? Possivelmente também. European Union não descartaria nada vindo desse pessoal. Quero dizer, isso é uma matança considerável se você pensar bem. E quantas mais pessoas vão morrer depois por doenças e afins? A expectativa de vida vai diminuir. Certo, mas há apenas um país. Uma das razões pelas quais eles nos desprezam, nós russos. Só existe um país no mundo que pode fechar as fronteiras amanhã e continuar rico e ficar mais rico. Esse país é a Rússia. Temos todo o petróleo, o carvão, o gás, os metais, a produção metalúrgica, a base industrial. Somos a quarta maior base industrial do mundo. Nos alimentamos e alimentamos um terço do mundo. Não importa o quanto os preços subam e o quanto tudo isso, as cadeias de abastecimento estão quebradas, somos basicamente autossuficientes. Somos praticamente autossuficientes, tipo 95, 96% do que precisamos. Nenhum outro país do mundo chega perto disso. E podemos suprir grande parte do que a China precisa. Então, entre nós dois, ombro a ombro, bem, a China precisa de mais do que podemos fornecer sozinhos. Mas podemos oferecer uma grande parte do que ela precisa. Portanto, essa parte da Eurásia, leste europeu e Ásia está segura. O que acontece com todo mundo, mas é um caos completo. Qualquer país que seja inteligente, e infelizmente a maioria dos países parece ter, especialmente os sob influência do Ocidente, tem líderes ruins que são traidores, globalistas ou talvez globalistas de segunda categoria. Qualquer país que não seja estúpido vai se alinhar com a Rússia e a China. European Union, nem posso mais falar do grupo Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Principalmente porque os indianos traíram o grupo. Acho que agora eles estão arrependidos. Aquela medalha que o Modi recebeu do Parlamento de Israel não vai compensar os grandes problemas econômicos que tem agora, depois de traírem o grupo Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Então é isso. Então é isso que estamos vendo, senhoras e senhores. Essa é a economia da questão. Ninguém está lhe contando isso. O colapso é daqui a um mês. Nessa altura, a Europa vai ficar sem querosene de aviação e os preços dos alimentos vão disparar. Essa é a realidade. Olhe para os mercados à vista. Olhe para os mercados à vista e veja qual é o custo real agora. Não vá olhar para Wall Street. Aquilo mostra o mercado de futuros e é tudo emoção. E é o viés de normalidade agindo. Observe os mercados à vista reais e veja onde você está e quanto tudo isso está lhe custando agora. E se você não estiver chocado com isso, não sei de que planeta você é. Se European Union fosse você, começaria a estocar coisas como arroz, esse tipo de coisa. E se puder, arranje alguns galões extras de gasolina para a garagem,
Lembre que a gasolina não dura muito, meio ano, e começa a se degradar seriamente. Não é como nesses filmes de zumbi em que 10 anos depois, eles ainda tiram combustível de um carro. Nesse ponto, o combustível está praticamente inútil. O diesel é melhor, mas com certeza você ainda vai precisar fazer isso. Você vai ter que tomar providências para se proteger, ou mudar para a Rússia. Essa é a outra opção, e não esperar até a fome começar. Mas esteja preparado, esteja pronto. Os Estados Unidos vão passar por isso melhor do que a Europa, mas vai ser doloroso, já está sendo doloroso. A União Europeia está em apuros, cara. O Reino Unido está em apuros, todos eles estão em apuros. A África vai ficar ainda pior. Quero dizer, a quantidade de guerras, civis e conflitos por recursos que vão estourar, European Union só consigo imaginar. Como European Union disse, European Union creio que entre 20 e 100 milhões de pessoas provavelmente vão morrer de fome. Porque este é um choque que não pode ser aliviado neste ano e talvez nem no próximo. Isto é muito mais de longo prazo. E nenhum país consegue aumentar sua produção o bastante para compensar a perda do Catar em curto prazo. 2, 3, 4 anos, talvez. Olha, isto vai ser um choque pior do que a pandemia de Covid foi. E vamos lidar com as consequências disso, provavelmente pelos próximos 5 a 10 anos, talvez mais. E depende, você sabe, do que acontecer. Se os Estados Unidos atingirem as usinas elétricas no Irã, como continuam ameaçando, o Irã vai destruir tudo no Oriente Médio e vai piorar ainda mais. Isso pode acrescentar anos. Sem falar na mortandade em massa quando não houver água num deserto a 45 graus Celsius. Isto é o real 45 graus Celsius, para quem não United States Fahrenheit. Então se prepare, seja realista. Não entre em pânico, só se prepare. Essa é a realidade que te espera. Deus abençoe. Até mais.